porque por falar em homem, por falar em marido, o marido da Glória Pires acusou a Globo de ter sido injusta com a atriz. Orlando Moraes acusa a Globo de injustiça com Glória Pires. Orlando saiu em defesa de sua esposa, Glória Pires, e por meio de uma publicação em que afirmou que a Rede Globo foi injusta com a atriz durante a festa de comemoração dos seus 60 anos, disse o seguinte: depois de 54 anos de contrato, todo o seu empenho, seu profissionalismo e seu talento, a Globo foi injusta com você na festa dos 60 anos. Participei dessa parceria linda. Sei que você não vai gostar do post, disse ele já com medo da Glória Pires. Apaga esta porra, Orlando! Eu imagino ela na ela assumiu a Raquel nessa hora. Ela tava de Ruth, tava lá de boa em casa. Quando viu o post, ela assumiu a Raquel. Tipo não assim, falo aqui. Seria tipo o Rafael pra mim, assim, amor, eu sei que você não vai gostar. Eu sei que tu não vai gostar muito disso. Não falo aqui com seu amor como seu marido, eu falo como brasileiro, te amo. Só que teve muita gente que achou bonito, né? O cara, pô, defendeu a esposa, mas também teve um montão de gente que falou assim, cara, mas ela apareceu ontem nas homenagens, né, da Globo, que mostrou lá as novelas. Eu confesso que eu não vi tudo, né? Eu não vi muito. Teve ali das um momento vilãs. das vilãs. Ah, eu acho bonitinho. Eu acharia fofo. Você achou fofo Eu ou achei achou que ele fofo. viajou na maionese? Não, que viajou na maionese, nada, tá certo ele tem que valorizar a mulher dele dentro de casa. Olha, se eu sou ela, eu já chego assim, pulando no pescoço dele, dizendo, ai, amor, amei, amei. E o bom é que ele já passou um pano pra ela, né? Porque se ela falar assim, pô, teu marido mostra sem noção, ela diz assim, ah, eu também achei. Mas mentira, ela deve ter achado o máximo. Que a gente acha o máximo quando o bofe defende a gente acha o máximo quando eles fazem um barraco por nós. E eu achei que ele foi fã dela, e eu acho que tem que ser fã mesmo. Tem que botar a mulher dele num pedestal. E hoje, se a gente for parar pra analisar, assim, ó, grandes atrizes. Cara, Suzana Vieira, Glória Pires, Adriana Esteves. Olha, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Assim, tem que falar grande mesmo. Não, essas sabe? aí tá. São essas, gente. Deve ter mais uma ou outra que a gente tá esquecendo. Renata Sorrah. Enfim, Sim. eu acho que eles deram ali, eles fizeram uma historinha ali, né? Um determinado momento que juntaram todas as vilãs. Nazaré Tedesco, a Carminha. Me ajuda aí. Você que tá aí do outro lado. A Maria do Socorro, não? Como é? Aquela da Tieta, Perpétua. Faltou Perpétua, né? Agora, ela Glória fez Pires. Judite, ela não foi como Raquel. Sim. Ela foi como Judite e tal. Enfim, mas assim, juntou ali as grandes vilãs e falaram, olha, parece que agora acabou a vilania, não querem mais vilões. Aham. Aí entra tipo a voz do BBB, sabe? Atenção, vocês estão, sei lá, dispensadas. A gente Sabe não quer mais. Aí acho que a Adriana Esteves fala assim, mas também, né, vocês se pegaram muito pesado, colocaram criança no lixo, Sim. roubaram criança, aí uma fica apontando pra outra, assim, empurraram gente da escada, né, então, assim, foi bem legal, eu achei bem bacana. E ela apareceu, sim, foi uma forma de homenagear os trabalhos que ela fez, a maioria, né, com vilania, e assim, são 60 anos, né, Cairo, é difícil você também conseguir contemplar tudo, mas eu acho que eles mandaram muito bem, só que eu senti falta de 3 pessoas. Quem? Senti falta da Marinette. Teve a Solineusa com a Dira Paz. Com a Dira Paz. Maravilha. Gente, parece que a Solineusa entrou nela e assim, ela Nunca mais saiu. Ela não deixou... Não, a Solineusa vive nela, ponto. Tá? Eu tava vendo a Solineusa na época de A Diarista lá, sabe? Mas senti falta de ver de fato, acabei de falar o nome dela, Cláudia Rodrigues. A Cláudia Rodrigues está viva, né? A gente sabe que ela tem as limitações dela, mas acho que ela merecia uma homenagem ali pela Marinette, que fez muito sucesso, foi um grande fenômeno. Senti falta do Faustão. Sim. Né? Passaram ali takes, mas, cara, você fala de Domingão sem o Faustão, ignorar o cara, assim... Podia, tudo bem, ele passou por 2 transplantes, existe todo um cuidado com a saúde, ambientes fechados, aquela coisa arada. Mas podiam ter pegado ter feito, né, alguma coisa que inserisse dele, ele. Né? Uma entrevista, sabe, uma sonora dele ali, ter colocado. E do Galvão Bueno. Sim, ele também estava ao vivo na Band, no mesmo horário, né? Dane-se. Pegasse também alguma A coisa Globo, dele. A Globo ela passasse... tem esse negócio, né? Cara, como que você vai fazer uma história de 60 anos, você não vai falar do Galvão Bueno, que narrou Fórmula 1 com a Ayrton Senna,
Sim. Copa do Mundo, né? A gente foi pentacampeão mundial aí, com as narrações do cara. Então, assim, dizer que ele não fez parte da história, pô, eu achei até uma ofensa. Enfim, senti falta dessas 3 pessoas. Deram destaque, né, para Diego e Dani Hipólito e deixaram Galvão e Faustão de fora. Então, assim, é Globo sendo Globo, na verdade, né? Tudo lindo, maravilhoso, mas sempre tem a patotinha e eles acabam esquecendo de algumas pessoas. Peraí. Agora, já que você falou... Tem uma imagem exclusiva do Cairo. Que Cara, Cairo? mandaram Não, uma não, mensagem, não mandaram tem, uma não foto, tem tem. imagem, não tem imagens. Ô, Já que você tá mandando ali pra Gabi... Guarda aí, Gabi. Agora pro final. Já que você tá falando, até falar aqui bem rapidinho, né? Uma das coisas que o pessoal mais... É ele ou não é ele? Posso falar? E numa posição que eu vou te falar. Não, viu? não vai botar, Eu nunca não. tinha visto. Não vai botar nada disso. Corta o microfone dela. Pelo amor de Deus, que essa mulher não me deixa Eu falar. vou mostrar. Gente... Não vai mostrar. Acho que a Nayara pensou assim, quer saber? Agora eu vou ferrar com ele. Não vai mostrar, não vai mostrar. Pode jogar agora. Já joga agora. Vamos ver. Peraí, Cairo, pô. como você nunca viu. Ah, na prova dos sapos, né? A prova que a Nayara tinha que botar a mão lá, tinha o sapo ia na minha cara, e tudo que eu tenho. Mas por que você botou isso do nada? É porque eu recebi agora. A do Neida, ela botou Neida, essa foto. recebi Nem eu agora. tenho essa foto. Tá vendo? Pra tu ver Ah, como eu muito bom, investigo a tua muito vida, bom. querido. Se Só cuide. um parêntese aqui, que a gente tem outras coisas pra falar, senão... Calma, Ô, hoje é Vitrola, dia de deixa eu Power falar, Couple. senhor. Corta o microfone dela, por favor. Então, voltando aqui, né? É o seguinte, quero agradecer, porque uma das coisas, mais de 3 mil pessoas ao vivo, e uma das coisas que a galera mais mandou mensagem, né, durante domingo, que não tem a ver com a Globo, mas sim o Acerte ao Caio, que eu e Nayara participamos, e já que você falou aí do Orlando Moraes defendendo a Glória Pires, né, porque eu falei, né, pro Tom Cavalcante, né, eu falei, Tom, além de uma mulher bonita, né, que Nayara também é muito inteligente, carismática e talentosa. E aí foi uma cena do Acerte ao Caia domingo que rendeu e muito. Eu, inclusive, postei isso no meu Twitter e é impressionante a quantidade de gente que comentou lá no Twitter, inclusive o Bruno Cardoso, que foi da Grande Conquista, Bruno Palhaço, entre tantos outros ex-participantes de reality ou galera que me segue, falando, poxa, que bonito, agora eu sei porque que vocês estão juntos há 14 anos, então muito obrigado às mensagens de carinho que a gente recebeu aí após o Acerte ao Caia, e a participação da Nayara realmente foi muito legal, foi marcante lá no Acerte ao Caia. Não vi se ontem a Globo falou alguma coisa do Globeleza, né? Não da Nayara, que a Globo, assim, só pra galera saber, tá? A Nayara, minha esposa, ela foi Globeleza no ano de 2014, tinha vencido um concurso no Fantástico, mas misteriosamente todo ano que ela desfila, a Globo não fala o nome dela. É uma ordem da emissora não falar o nome dela, como se ela tivesse feito alguma coisa contra eles. E aí eu só vou explicar, porque tem 3 mil pessoas aqui, essa história não pode morrer. A Globo, que se diz tão contra o preconceito, viu ela sendo extremamente sendo criticada com mensagens racistas em 2014, e ao invés de defender a Nayara, preferiu mandar ela embora, e ainda diz que é um nome que não pode ser falado na emissora. Não vi se a Globo fez alguma homenagem para as Globelezas, né? Desde a Valéria Valença até a Aline, a Nayara, minha esposa, a Érica, que também passou por lá, mas também porque eu não assisto tanto a Globo. Não falou, né? O povo falou aqui que não falou. Só que uma coisa eu te digo, Globo, nesses 60 anos tem coisas que vocês tentam jogar pra debaixo do tapete. Uma das coisas é o tão preconceituoso que vocês foram com a minha esposa, que foi escolhida como Globeleza pelo voto do público no Fantástico, mas que vocês acharam ela preta demais, talvez, né, pra ser Globeleza, e na época ela sofreu muito com racismo no Facebook, na internet, inclusive com jornalistas, que eu não esqueço de nenhum que falou mal dela na época, e falar mal é normal. Agora, terem sido extremamente racistas com ela, eu lembro e muito de várias pessoas. Só que a própria Globo, né, que hoje faz questão de tapar essa história e jogar pra debaixo do tapete, não diz que a Nayara mudou a história da Globo. E isso eu tô falando aqui em primeira mão. Porque se a Nayara não tivesse sofrido tanto preconceito e eles preferiram mandar ela embora para contratar a Érica, que não tem nada a ver com isso, que é uma negra mais clara do que ela, porque quem não sabe, aprendam o que é uma preta retinta, tá? E a preta retinta sofre ainda mais preconceito que uma preta mais clara, justamente por ser retinta. E como uma mulher retinta, a Nayara não baixou a cabeça, fez novela depois na Record, participou do Power Couple, ganhamos o Power Couple, eu virei comentarista no YouTube e hoje eu tô aqui podendo falar isso para muita gente. Então assim, é legal a homenagem pra Globo?
é legal. Mas será que também não é legal reconhecer os próprios erros? Porque aconteceu em 2014 e esse ano completou 10 anos que vocês não defenderam uma mulher preta que foi chamada de Zé Pequeno, de macaca, entre outras coisas, e vocês fingiram que não viram o que aconteceu, mandaram ela embora como se a culpada fosse ela. E hoje eu tenho o privilégio de ver ela brilhando no Acerte ou Caia, em filmes, novelas, ou quando participa com a gente aqui no Link Podcast ou no meu canal Caio Jardim. Então, assim, é muito bonito as homenagens, as coisas bonitas que se falam da Globo, né? Mas os erros que eles cometeram, eles varrem todos para baixo do tapete. Nesses 60 anos tem muita sujeira escondida. E o mal deles, que eles se ferraram, porque eu nunca vou esquecer disso e eu só vou crescer cada vez mais para fazer questão de relembrar isso ano após ano, tá certo? Até porque essa garota aqui mudou a história da Rede Globo e ninguém sabe. Sabem por quê? Porque eles ficaram com tanto medo da repercussão internacional que deu essa notícia, e aí vocês podem duvidar de mim, mas vejam porque a Lupita Nyong'o, ganhadora do Oscar pelo filme 12 Anos de Escravidão, colocou a Nayara no Instagram dela na época, falando: vocês precisam conhecer a história dessa brasileira. Porque o jornal The Guardian, um dos maiores do mundo, fizeram um dos melhores documentários que tá aqui no YouTube. Nayara Justino, preta demais pra Globeleza. Preta demais para ser rainha do carnaval brasileiro. Procurem um documentário que tem quase 2 milhões de visualizações e que viralizou nos Estados Unidos e na Europa. Só que a Globo ficou com tanto medo disso viralizar no Brasil que mandou um comunicado para as pessoas não falarem o nome dela. E hoje, quando a Nayara desfila, e o povo às vezes me manda: Caio, por que a Nayara não desfila mais? Porque as escolas também rendem homenagens para a Globo e ficam com medo de chamar a Nayara. Porque eles não querem criar atritos com a Globo. A história já é passada, mas é assim que a história dos negros no Brasil foi construída, com pessoas que às vezes precisam botar a cara, sofrer na pele muito preconceito para abrir a porta para outras. E misteriosamente, depois da Nayara, 4 meses depois dela ter sofrido preconceito, a Maju sofreu preconceito e a Globo fez uma campanha Somos Todos Maju. Por que fizeram com a Maju e não fizeram com a Nayara? Ah, porque a Nayara não era mulher de diretor da Globo como a Maju é. Coincidência, né? E logo depois disso, a Rede Globo começou a mudar toda a sua abordagem, chamando mais pessoas pretas para sua programação. Então, assim, se tem uma mulher que mudou a história da Globo, essa mulher foi a Nayara Justino. Só que ninguém sabe disso. Eu sei, e por isso eu tô fazendo questão de falar para mais de 3.200 pessoas aqui no Link Podcast, beleza? Vambora!